Graça e paz, mulheres bem-aventuradas, que alegria! Mais um dia de devocional. E hoje nós vamos começar uma série sobre esse livro tão poderoso, o livro da Joyce Meyer, A Raiz de Rejeição. Há alguns anos atrás eu fiz esse devocional com as mulheres da igreja e foi tão edificante para as nossas vidas, tão edificante para a vida de tantas mulheres. Eu acho que um dos testemunhos mais lindos que eu já ouvi foi sobre esse livro. E eu não sei se você conhece, mas a pastora Joyce Meyer foi uma mulher muito rejeitada pelo seu pai, abusada durante anos pelo próprio pai. A mãe sabia e ela cresceu com uma raiz de rejeição muito grande. Só que hoje a Joyce Meyer tem um ministério de mulher, o maior ministério de mulher dos Estados Unidos. A maior igreja de mulher é da pastora Joyce Meyer, amém? E eu quero que você me acompanhe nesse devocional, nesse tempo tão importante. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e ao meu coração, amém? Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, eu vou ler exatamente o que está aqui no livro. A passagem bíblica que ela usa está em Isaías, capítulo 53, versículo 3. Será que você consegue abrir? Isaías, capítulo 53, versículo 3. Eu vou ler para você. Ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens. Um homem de sofrimentos e dores, e que sabe o que é padecer e adoecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima por ele. Nós vamos começar agora o capítulo 1, que diz assim: identificando a raiz de rejeição. Diz assim a primeira frase do livro: muitas pessoas no mundo de hoje estão tentando provar seu valor por subir a escada do sucesso. Elas parecem pensar que se apenas conseguirem uma promoção no trabalho, uma casa maior, o carro do ano, se puderem participar dos ciclos sociais corretos, então finalmente terão valor e ganharão aceitação. Essa questão da rejeição, ela vai atingir todas as camadas da sociedade. Não é apenas pessoas que são cristãs que passam por rejeição. Todo o mundo. Cada um já teve uma história com rejeição, seja na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta. Aqui Joyce Meyer fala que já começa o capítulo falando que primeiro, Jesus foi rejeitado, desprezado. Segundo, ela informa que as pessoas elas tentam ser aceitas através do seu nível social, através de conseguir ir elevando o seu status na sociedade. Então, é um carro melhor, é uma casa maior, tantas coisas que uma pessoa que não se achou ainda em Deus, ela fica procurando maneiras de agradar o próximo. Então, ela fica ali, muitas vezes até um pouco grudenta, chata, tanto homem como mulher. Por quê? Porque a pessoa entende que ninguém a amou. Ela foi muito rejeitada, então se ela encontra alguém que ela ama e que também ela entende que essa pessoa a ama, ela vai pegar e ela não larga mais. Ela vai quase idolatrar essa pessoa, sabe por quê? Ela foi muito rejeitada e agora ela encontrou alguém que ela ama, entendeu? Então aqui a Joyce Meyer vai falar que pessoas no mundo todo, elas estão sempre tentando angariar, almejar passos altos, níveis de posição social altos, porque é uma maneira das pessoas a aceitarem, a amarem. Essa pessoa ainda não entendeu que ela foi aceita por Deus, mas isso a gente vai falando conforme os capítulos desse livro, amém? Olha que interessante o que ela diz. Há muitas causas de rejeição. São elas: abuso, incluindo abuso físico, verbal, sexual, emocional, conflitos no lar, adoção, abandono, infidelidade no casamento, divórcio, rejeição de colegas, etc. E isso traz muitas consequências. Você se identifica em alguma dessas coisas? Abuso, seja verbal, sexual, emocional, conflitos no lar,
adoção, abandono, infidelidade no casamento, divórcio, rejeição de colegas, olha isso. Então, você consegue se identificar em algum lugar desses abusos? Alguma situação na sua vida? Escreve aí no caderno ou no seu bloco de notas, tá bom? Porque isso vai ser cura para você. Um livro chamado O Peso Escondido da Graça vai falar sobre um missionário chamado David Brainerd. Esse missionário, ele fica órfão de pai aos 8 anos de idade e órfão de mãe aos 14 anos de idade. E esse homem cresce querendo a aprovação de tudo e de todos. Esse homem foi até bem sucedido ministerialmente, mas sabe com quantos anos ele morre? 29 anos, sabe por quê? Porque ele não cuidou da sua saúde. Ele tinha um nível de exigência tão grande consigo mesmo, queria alcançar a perfeição e isso lhe custou a vida. Às vezes queremos ter um nível de perfeição muito grande para as pessoas nos aceitar. E na verdade, a gente vai se matando, nos matando aos poucos, sem sequer perceber. É como se a gente mesmo fosse o nosso próprio veneno, sabe? Uma pessoa que ainda não foi curada em Deus, achada em Deus, na sua paternidade, na sua aprovação, ela é o seu próprio veneno. Ela vai se matando, mas aos pouquinhos. Entende? A frase é essa que as pessoas que não se acharam em Deus ainda falam. Quero que todos gostem de mim. Era isso que a Joyce Meyer falava. Só que ela não entendia que muitos não vão gostar da gente. Nós precisamos entender que o nosso Cristo, o nosso Jesus, Ele nos deixou o exemplo em tudo. E até mesmo dessa questão dele não ser aceito por todos. Isaías já profetizou centenas de anos antes, 600 anos antes, que ele seria desprezado, rejeitado, homem de dores. Minha irmã, eu creio que isso vai ser libertador para você. Aceite que você não vai ser aceita por todo mundo. Não fique numa deprê, não fique numa situação terrível quando alguém sem causa te rejeitar. Isso é natural da vida, é natural. Nós precisamos olhar para Cristo e entender. Se rejeitar o Cristo, quanto mais a mim, quanto mais a gente, que temos tantas falhas, minhas amadas. Jesus, ele era homem sem pecado, sem falha, e tiveram a capacidade de rejeitar Jesus. Então, entenda uma coisa, se te rejeitarem, isso não vai te definir. Não te define a rejeição do próximo. A rejeição do próximo não pode nos definir, não pode fazer a gente mudar de jeito para que a pessoa nos aceite. Eu vou rir menos porque assim eu vou ser aceita. Eu vou ser mais tristinha, sabe? Para as pessoas me aceitarem. Eu vou ser mais boazinha. Não! Nós não podemos ser refém da aceitação das pessoas. Não faça isso. Isso é uma prisão espiritual muito grande, ser refém da aceitação de pessoas. Eu quero já te dizer, Deus já te aceitou. Aleluia. Deus já te aceitou. Se alguém na sua casa te rejeita, na sua família, minha irmã, se você olha para o teu caráter, olha para o caráter de Cristo, está tudo ok. É a pessoa que está perdendo de ter uma amizade como a sua, ter a sua companhia. Não importa o que estão falando de você, importa o que Cristo está falando de você. Amém? Então você escreve essa frase aí também. Não importa o que as pessoas estão falando de você. O importante é o que Cristo fala de você. Glória a Deus. Agora a Joyce Meyer aqui na página 11 do livro diz assim: Jesus, um homem que compreendia o que era sofrer e sentir dores, foi rejeitado e desprezado. Quando você experimentar a dor da rejeição, pode identificar-se com Jesus e obter força e cura por intermédio dele. É só ele que cura. Irmãs, todas nós vamos ser rejeitadas ou já fomos rejeitadas. Ninguém está imune a isso. Mas quando a gente sofrer por alguma rejeição, olhe para Cristo. Ele é o nosso remédio. Ele é o nosso principal remédio. A rejeição é uma das armas favoritas que Satanás usa contra as pessoas.
Ele não espera muito para começar a plantar sementes de rejeição. Ele pode ter trabalhado em sua vida por anos. Talvez Satanás tenha até plantado essas sementes enquanto estava no ventre de sua mãe, sementes que o levaram a sentir-se sem valor e indesejado. O diabo é um mentiroso. Este livro o ajudará a renovar sua mente de acordo com a palavra de Deus. Deus diz que você é precioso. Ele escolheu e derrotou o diabo por você. Acredite no que Deus diz ao seu respeito e não naquilo que as pessoas ou o diabo disse. Embora você possa ter sido rejeitado por outros e mesmo que ainda hoje as pessoas possam rejeitá-lo ocasionalmente, pode ser liberto do poder da rejeição. A rejeição pode estar aí, mas não há poder que possa afetá-lo. Se você crer apenas no que Deus diz e em nada mais, aleluia, aleluia, é isso. Se você sabe quem você é em Cristo, nada pode te afetar. Pode vir até doer, mas na hora você vai repreender em nome de Jesus. Você não vai permitir que pessoas que muitas vezes o diabo coloca na sua vida para tentar nos paralisar por uma certa rejeição. Não, isso não pode nos fazer parar de fazer andar. Isso não pode fazer a gente parar de frutificar, ficar oprimidas, sem alegria. Não, está repreendido em nome de Jesus. Tudo que as pessoas precisam de nós, minhas irmãs, é que a gente seja altamente reconhecidas em Cristo. Que a nossa filiação esteja alinhada com esse Pai, alinhada com Deus. Que hoje você sinta-se aprovada por Jesus Cristo. Que hoje você sinta-se o poder libertador que só Jesus pode dar. Que hoje você possa sentir um bálsamo sendo derramado na tua alma, no teu coração. E repreenda, expulsa essa raiz de rejeição, essa semente que lançaram e agora está te doendo. O sangue de Jesus tem poder. Profetizo sobre a tua vida o começo da cura sobre essa raiz de rejeição. Está repreendido em nome de Jesus. Você já foi aceita por Deus. Amém? Vamos orar para Deus guardar essa palavra no nosso coração? Se você puder, feche os teus olhos. Se não, apenas ore comigo em espírito. Pai, eu quero agradecer a Ti por essa palavra. Eu quero Te agradecer, Papai, por ter aceito a mim e a todas essas minhas irmãs que estão me ouvindo. Senhor, obrigada, obrigada, obrigada pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigada porque um dia o Senhor foi rejeitado, para que hoje nós possamos receber cura emocional sobre a rejeição. E nós repreendemos agora, eu repreendo agora toda raiz de rejeição em nossas vidas. Senhor, nós aceitamos todo o Teu amor. Senhor, nós agradecemos a Ti por ter nos amado primeiro. Somos filhas amadas do Pai e somos aquilo que o Pai diz ao nosso respeito. Não importa o que fizeram conosco, continuaremos olhando para Ti, Jesus. Continuaremos indo rumo à nossa vocação, rumo àquilo que o Senhor nos proporcionou nessa terra. Senhor, guarda as minhas irmãs, dá força para a tua filha, Senhor, que o Senhor possa blindar o coração dela nesta palavra. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. Amém, minhas amadas. E se você foi edificada por esse vídeo, se você conhece alguém que possa ter tido algum tipo de abuso, seja emocional, verbal, sexual, físico, emocional, abandono dos pais, divórcio, abandono de colegas, envie esse vídeo para ela. Envie, coloca no seu store, coloca nas suas redes sociais uma frase, marca esse vídeo. Vamos ser uma boca de Deus aqui nessa terra, um instrumento de Deus, e que essa palavra chegue a muitas vidas e vidas sejam curadas e transformadas pelo poder da palavra de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você não é inscrita ainda, se inscreva aqui no canal para você receber todos os devocionais do livro e envie e dê um like aqui. Amém? E comente o que Jesus falou ao teu coração através dessa palavra. Que Deus te abençoe.
Graça e paz e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.